Bom dia, pessoal. Professor Blênio Marcos, da disciplina de Geografia. Hoje nós teremos a nossa segunda parte aí do estudo das fontes energéticas, né? Semana passada a gente estudou as fontes não renováveis, estudamos lá os combustíveis fósseis, né? Sua classificação, e falamos também da energia nuclear, tá? Hoje nós vamos falar das fontes renováveis de energia, umas das mais promissoras, né? As mais promissoras fontes energéticas da atualidade, ok? Então, uma das formas de energia mais rentáveis e mais usadas, inclusive no Brasil, como a gente já discutiu, é a energia hidrelétrica, né? A primeira hidrelétrica a ser construída no mundo foi lá no final do século XIX, né? Lá em 1897, quando foi construída a hidrelétrica de Niagara Falls, nos Estados Unidos, né? Próximo a cataratas de mesmo nome. Então eles aproveitaram a queda d'água para construir uma hidrelétrica, né? Essa hidrelétrica ela foi capaz de produzir, quando inaugurada, 75 megawatts de eletricidade, né? Que era transportada até a cidade de Buffalo, localizada no estado de Nova York, a 32 quilômetros de distância de onde era gerada, né? Então, isso foi um grande desafio técnico, já que o grande problema na época do século XIX era como transportar grandes quantidades de energia a longas distâncias, né? Então, graças ao estudo, né, do setor elétrico e o desenvolvimento de algumas tecnologias, principalmente, né, da energia alternada, né, que a gente conhece normalmente como positivo e negativo, e as redes de alta tensão que foram desenvolvidas, foi possível, né, se chegar a transportar essa energia, né, de onde é gerado até onde é consumido, tá? Então, está aí na imagem o local, né, onde foi construída a primeira hidrelétrica do mundo. Como sempre, os Estados Unidos na vanguarda desse processo tecnológico, né, já que nesse período aí, né, o país já vivia a sua segunda revolução industrial, né? Então a indústria automobilística já despontava, a demanda por produtos industriais e, consequentemente, por eletricidade, né, só aumentava no país, tá? Então, essa busca pela produção de energia, ela representou bem o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos. No Brasil, né, a primeira usina construída, né, ainda durante o período, né, do reinado de Dom Pedro II, foi lá nas águas do rio de Ribeirão do Inferno, né, um afluente do rio Jequitinhonha, no município de Diamantina, em Minas Gerais. Foi uma mini hidrelétrica construída em Minas Gerais, né? Ela era bem pequena para os padrões atuais, né? Ela fica localizada no alto da Serra do Espinhaço, a mais antiga formação geológica do Brasil, né? Ela está cercada aí por belas formações rochosas. Ela apresenta um planalto irregular com poucas áreas planas, né? Ideal para a construção de uma hidrelétrica, o que favoreceu aí a produção de energia, tá? Então, fiz questão aí de fazer um pequeno histórico do início das hidrelétricas do mundo e do início das hidrelétricas no Brasil, ok? Então, como funciona a usina hidrelétrica, né? Diferente das usinas termoelétricas que precisam queimar combustível, né, um determinado combustível, seja ele sólido, líquido ou gasoso, seja ele renovável ou não renovável, as hidrelétricas não precisam de combustível, né? Na verdade, o combustível de uma hidrelétrica é a água, que aqui no Brasil nós temos em abundância, tá? Então, primeiro é feito o represamento desse rio, né? É construída uma barragem para barrar o rio. Essa água do rio que escoava por gravidade, ela vai começar a se acumular, né, após a barragem onde foi construída, criando um reservatório para a água. Então é a pressão da água aí ao descer, né, de um ponto mais alto para um ponto mais baixo, que vai passar, né, a pressão dessa água vai passar
por dentro de uma turbina, né, reversível, isso quer dizer que ela gira para os dois lados, né, gerando aí, ao girar, né, gera uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica alimenta um gerador e produz eletricidade. A partir daí, essa energia ela é transportada, né, até onde necessita se consumir pelas linhas de transmissão. Então, o sistema de uma hidrelétrica, né, ele utiliza basicamente o princípio do dínamo, né, de um anel de cobre, né, com a rotação, tá? Então, a principal hidrelétrica hoje no Brasil é a hidrelétrica de Itaipu, que a gente está vendo aí na imagem, né? Ela é monstruosa, ela é imensa, né? Ela, na verdade, é a segunda maior hidrelétrica do mundo em funcionamento e foi, por muito tempo, a primeira, né? A que mais se produziu energia. Então, ela fica, né, na fronteira entre Brasil e Paraguai, então ela é um projeto binacional, né? Tem algumas vantagens bem evidentes. Então, como eu já falei, não há gasto com combustível, né? O combustível de uma hidrelétrica é a própria água, a força da água. Então, tem um menor preço de geração de energia entre todos os tipos de geração, tá? Então, ninguém consegue concorrer com as hidrelétricas, porque o quilowatt-hora de uma hidrelétrica ele é muito mais barato de um quilowatt-hora, por exemplo, de uma termoelétrica que a gente estudou na semana passada. Muito mais barato do que um quilowatt-hora, por exemplo, do que uma usina atômica, que a gente também já estudou. Então, a energia hidrelétrica ela é uma fonte de energia extremamente vantajosa porque ela tem preços extremamente competitivos. Gera muita energia a um custo bem pequeno, tá? Outra vantagem é que se aproveita as próprias características naturais do país, né? Então, o clima tropical, né, com variação de chuvas em diferentes épocas do ano. Então, o Brasil ele é um bom exemplo, né, da consonância desses três fatores. Então, quando algumas hidrelétricas do sul e sudeste, por exemplo, estão com um volume baixo de chuvas, outras do Nordeste ou de outras regiões do país estão com volume de chuvas. E vale salientar que o sistema elétrico brasileiro ele é todo interligado, ok? Então, o clima tropical ele favorece a essa produção de energia. Diferente de outros países de igual potencial hidrelétrico com o Brasil, né? É o caso, por exemplo, da Noruega, do Canadá e da Rússia. Todos eles são importantes produtores de energia hidrelétrica, porém eles têm essa limitação climática. Parte do ano os rios ficam congelados, o que impossibilita a produção de energia. Aqui no Brasil, né, apesar de todos os problemas técnicos, né, o Brasil é um país privilegiado quando o assunto é clima. A gente tem rios, né, com diferentes períodos de cheias e seca, o que possibilita gerar energia o ano inteiro. Outra característica relevante para a produção de hidroeletricidade é o relevo. O relevo ele é indicado que ele seja predominantemente planáltico. Então, rios planálticos são favoráveis à geração de energia elétrica. Isso porque a água vai descer com mais força de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Rios de planícies eles não são tão vantajosos para a produção de eletricidade. Eles são mais favoráveis para a navegação, como é o caso, por exemplo, dos rios amazônicos, né? Os rios amazônicos eles são predominantemente de planície e eles favorecem mais esse tipo de atividade, a navegação. Professor, mas não se constroem hidrelétricas na Amazônia? Sim, porque nem sempre o que é indicado, tecnicamente falando, é o que acontece na realidade, tá? Então, os projetos de hidrelétricas na Amazônia, como é o caso, como a gente vai ver a seguir aí, né? A hidrelétrica de Belo Monte, a hidrelétrica de Balbina, construindo em plena Amazônia, em plena planície amazônica, foram um erro técnico absurdo, tá? Já que a área represada por esse rio é 5, 6 vezes maior, tá? E a hidrografia, lógico, rios, né, caudalosos com grande volume de água para que possa produzir energia de forma satisfatória.
Como desvantagens, né, apesar de ser a mais barata e uma das mais vantajosas fontes de energia, as hidrelétricas elas também têm algumas desvantagens, né? Então ela provoca alagamento de imensas áreas agrícolas e ou indígenas. No caso aí da Amazônia, né, foi um grande inconveniente gerado com a população indígena, que perdeu grande parte de suas terras para a hidrelétrica, tá? Como a gente vai ver aí o caso particular e polêmico de Belo Monte. Há também a necessidade de realocar as populações ribeirinhas, né? No caso aí, centenas de famílias são retiradas dos seus lugares. O governo avalia os imóveis, né, o preço médio dos imóveis, e indeniza esses moradores que foram retirados das áreas que foram afetadas pelas barragens, né? Então, quando o rio é represado, a jusante da barragem, né, fica, na verdade, toda uma área alagada, e isso é perdido. E aí o governo indeniza, né? No caso de Itaipu aí, como a gente está vendo na imagem, 20 bilhões de dólares foram gastos só com as indenizações de pessoas, né? De mais de 5 mil famílias que foram retiradas desse local, tá? Então, grande parte do custo da hidrelétrica não está no maquinário ou na construção da hidrelétrica em si, mas nos preços, né, e custos de indenizações que ela causa, tá? Outra desvantagem também são as mudanças, né, na dinâmica natural dos rios. Normalmente esse rio, para ser represado, ele precisa ser desviado, tá? Para que seja feito aí construída a barragem no leito seco do rio, para que depois ele possa voltar a correr no seu trajeto original. Então isso traz alguns prejuízos ambientais ao ecossistema do rio, em particular na própria reprodução dos peixes, né? Então, a famosa piracema, que é o período reprodutório dos peixes, é alterado quando se constrói barragens, tá? Então, isso aconteceu no caso de Itaipu, aconteceu no Rio São Francisco, com as hidrelétricas instaladas no São Francisco, e mais recentemente, como eu citei, na usina de Belo Monte, né? No Rio Madeira, na verdade no Rio Xingu, um dos afluentes do Rio Amazonas, tá? Então, 3 vantagens e 3 desvantagens das hidrelétricas. Então, grandes obras hidrelétricas no Brasil, né? A hidrelétrica de Itaipu, binacional, né? Brasil e Paraguai, construída no Rio Paraná. A hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins, né? Separando o Nordeste da Amazônia, então fica na região Norte. Essa hidrelétrica ela teve grande importância para a produção de eletricidade para setores de extração mineral, como, por exemplo, o minério de ferro, né? Na região do Pará. Usina de complexo de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, né, no estado da Bahia. Então, é uma das maiores hidrelétricas construídas no Rio São Francisco. São 3 hidrelétricas de mesmo nome, né, Paulo Afonso. A hidrelétrica de Xingó, também no Rio São Francisco, a maior construída no Nordeste, né? Ela gera energia para 36 milhões de pessoas, 8 estados nordestinos diferentes. Então, a hidrelétrica de Xingó é a maior hidrelétrica no Rio São Francisco. A usina de Belo Monte, que é a 4ª maior do mundo, né? Ela foi construída no Rio Xingu, como eu falei, próximo ao município de Altamira, no norte do Pará. Inclusive, a região que foi alagada, né? A região do Rio Xingu, a área chamada de Volta Grande, ela teve um grande impacto no ecossistema fluvial, como a gente vai ver a seguir. A hidrelétrica de Jirau, em Santo Antônio, no Amazonas, né, no Rio Madeira. A hidrelétrica do Tapajós, no complexo no Pará, na parte oeste do Pará. E a hidrelétrica de Balbina, no município de Presidente Figueiredo, no Amazonas. E sua construção tem sido um erro histórico, né? Para você ter ideia, gente, Balbina alagou uma área de quase 400 quilômetros quadrados de floresta. Ou seja, 400 quilômetros quadrados do bioma amazônico ficou embaixo d'água com a construção de uma hidrelétrica num rio de planície, tá? Então, para se ter ideia, a energia gerada por Balbina, ela é utilizada, destinada à produção
de energia para o polo industrial de Manaus, né? A famosa Zona Franca de Manaus, um empreendimento industrial do século passado, tá? Então, aí as 8 principais usinas hidrelétricas construídas no Brasil. Então, Belo Monte, como eu citei, construída em plena, né, selva amazônica no Pará, ela é a 4ª maior usina hidrelétrica do mundo. Então, ela foi construída com uma engenharia extremamente moderna, porém, o gasto com a obra não impediu que gerasse alguns problemas sociais e ambientais, né? Um deles, por exemplo, né, é a realocação dessa população que passou a morar longe do rio, longe do seu contexto, tá? Então, para populações normais, isso já é um impacto. Imagine para populações indígenas, que estão muito ligadas à terra e atividades, por exemplo, como a pesca, né? Então, como é que esse índio ele vai perpetuar seu modo de vida, seu estilo de vida, se ele não vai ensinar, não vai conseguir sobreviver e ensinar às futuras gerações o modo de vida, né? Como é que ele vai pescar longe do rio? Como é que ele vai saber como funciona um ambiente de uma reserva indígena longe do rio, tá? Então, houve protestos e manifestações de diversos grupos indígenas, né, contra a construção da hidrelétrica, porém, mesmo assim, ela seguiu em frente. Mesmo com toda a reprovação técnica, né, e ambiental de órgãos, por exemplo, como o IBAMA, a obra ela acabou sendo uma questão de segurança nacional. E como eu citei, né, 16 toneladas de peixes foram coletados no rio Xingu, após a inauguração da hidrelétrica. Isso aconteceu porque os peixes eles precisam nadar em direção à nascente, né, no período de reprodução, na piracema que eu citei. Com a construção da hidrelétrica, isso não foi possível. Então, muitas espécies de peixes que viviam nesse ambiente aí, na região da Volta Grande, no Pará, né, no oeste do Pará, acabou sendo impactado. Então, impactos sociais de Belo Monte, né? Reassentamento de 22 mil pessoas, muitas delas ribeirinhas, que tiveram de mudar seu modo de vida, como eu citei, inclusive indígenas. Mudança demográfica abrupta, com a chegada de 50 mil trabalhadores, muitos já foram embora da cidade de Altamira, no Pará. Aumento do custo de vida na cidade próximas à obra. Então, como muita gente migrou para lá, houve um aumento do custo de vida. Altamira se tornou a cidade mais violenta do Brasil em 2015, com uma taxa de 124,6 homicídios para cada 100 mil habitantes. Então, bateu o recorde no ano de 2015 em homicídios. Problemas de saúde, né, com o crescimento de registro de sífilis na gravidez, suicídios e acidentes de trânsito, né? A cidade, que tinha um estilo de vida, um modo de vida bem pacato, cresceu de forma assustadora quando 50 mil trabalhadores chegaram para a obra. 60% dos agricultores familiares abandonaram suas lavouras por falta da mão de obra e aumento dos custos de produção, né, já que não tinham como se manter ligados à terra. Pescadores perderam renda devido à redução da disponibilidade de peixe, como a gente acabou de citar, que afetou aí a piracema de várias espécies. Então aí a relação custo-benefício de Belo Monte e os respectivos impactos sociais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a energia solar, né? Uma das fontes mais promissoras de energia, né? Quando a gente fala de energia solar, é muito importante que a gente diferencie os tipos de energia solar, tá? Então existem 2 tipos básicos da energia solar. A energia solar fotovoltaica, que é a mais famosa, né? Mais conhecida da população, e a energia solar térmica, que não necessariamente produz eletricidade, mas que aquece a água para determinados ambientes, tá? Para a nossa região aqui nordestina, essa segunda opção ela não é tão usada, até porque a gente nem precisa, né? A energia solar térmica, ela é muito indicada para regiões de clima frio, como por exemplo o sul e sudeste do Brasil, ou em áreas de clima subtropical ou temperado, tá? Então, países da Europa, por exemplo, países da América do Norte, como os Estados Unidos, utilizam a energia térmica solar para aquecer a água
nos meses mais frios, tá? A gente não precisa disso, já que a gente tem água quente aqui o ano inteiro, tá? Então, a energia fotovoltaica ela é produzida a partir do calor e da luz do sol, né? Quanto maior a radiação solar nas placas solares, maior será a quantidade de energia elétrica produzida, tá? Então, o termo fotovoltaica vem do grego, né? Fotos, que significa luz, e volts, que significa energia, né? Então, essa palavra volt se deve ao italiano, né? O físico italiano, Alessandro Volt, inventor da pilha, né? O termo fotovoltaica tem sido usado em inglês desde 1849, tá? Então, traduzindo aí, fotovoltaica é a energia que vem da luz, tá? Já na energia solar térmica, né, nesses sistemas a energia é captada através de coletores solares. São sistemas mais simples, econômicos e conhecidos de aproveitar o sol, sendo utilizado em casas, hotéis e empresas para aquecimento de água para chuveiro ou piscinas, aquecimento de ambientes ou até mesmo processos industriais, tá? Como eu mencionei agora há pouco. Os painéis são simples e têm a função de transferir o calor da radiação solar para a água ou óleo que passa por dentro deles para então ser utilizado como fonte de calor. Então, comparativamente, a tecnologia da energia térmica ela é muito mais simples do que a energia fotovoltaica, ok? Mas não se esqueçam disso, quando vocês ouvirem falar em energia solar, lembrem dessas duas modalidades. Então, como funciona o painel solar, né? Como ele é construído? Ele é feito, na verdade, por um overlay, né, ou uma sobreposição de camadas de materiais para trazer a reação fotovoltaica, ou seja, para transformar a luz do sol em energia, tá? Então, se usa uma moldura de alumínio, né? Essa moldura de alumínio ela é muito indicada, porque como nós sabemos, o alumínio ele não enferruja, então ele é um excelente material para revestimento, tá? Então existe um vidro especial, normalmente um vidro temperado, para ser usado aí abaixo dessa moldura. Películas encapsulantes, né? O EVA, que separa aí as células fotovoltaicas de silício. Então é colocada uma película em cima e embaixo das células para proteger ela das intempéries, tá? Lembrando, pessoal, que o silício é um material mineral muito abundante na Terra, porém muito frágil. Daí a necessidade dessa película encapsulante, tá? Abaixo dessa película, já com as células fotovoltaicas, fica o fundo protetor, né? É uma espécie de painel para receber a placa. E abaixo desse fundo protetor, a caixa de junção, que vai se ligar à energia elétrica, né? A rede elétrica convencional. Então, a construção de um painel fotovoltaico obedece essa lógica aí, essa sobreposição de camadas, tá? Então, efeito fotovoltaico, né, do wafers para a célula. Os wafers são tratados quimicamente e transformados nas células fotovoltaicas que compõem os painéis que a gente acabou de ver aí. Nesse processo, o silício se torna condutor de elétrons que são desprendidos com a luz do sol e se acumulam em uma corrente elétrica. Resumindo aí, é o silício o mineral responsável pela transformação da luz em eletricidade, tá? Então, no mercado hoje existem dois tipos básicos de placas fotovoltaicas, né? As placas de silício monocristalino e as placas de silício policristalinos. Mas, professor, qual é a diferença entre essas placas, né? A célula monocristalina ela consiste em um único cristal de silício com uma estrutura muito uniforme, né? Garante desempenho superior ao de outras tecnologias, porque os átomos de silício estão perfeitamente alinhados, facilitando a condutividade. Então, essas células monocristalinas elas são as mais caras que existem no mercado atualmente, tá? Até porque o rendimento energético dessa placa é muito superior ao da policristalino, tá? Então, as células de policristalino é composta de muitos cristais de silício. Esses painéis são mais baratos, como eu mencionei, mas também tem desempenho inferior, tá? Então, hoje no mercado brasileiro,
crescem empresas, né, fornecedoras do serviço de produção de energia solar, inclusive com consórcio com prestadoras de energia, mas a grande maioria delas utilizam painéis policristalinos, até porque eles são mais acessíveis, né? Mesmo o policristalino, ele é mais caro do que os outros convencionais, e aí acaba tendo um rendimento inferior, tá? As placas de monocristalino, elas são bem mais caras no mercado, ok? Então essa é a diferença básica. A diferença está no rendimento e no preço da placa. Beleza, gente? Então, como é que funciona os painéis solares em uma casa, né, residencial, em uma produção de energia residencial? À luz do sol, né, as placas de silício, seja elas de mono ou de policristalino, absorvem a luz do sol, convertem a luz do sol em uma corrente contínua, tá? Aí o segundo passo é o inversor elétrico, é uma ferramenta aí, né, um equipamento obrigatório para se produzir energia solar. Vai pegar essa corrente contínua da placa e vai transformar ela em uma corrente alternada, o famoso positivo e negativo que a gente conhece na nossa energia convencional, tá? Graças a esse inversor elétrico é que é possível utilizar a luz do sol. Na verdade, depois da placa que vai absorver a luz do sol, o inversor elétrico é o equipamento mais importante. Depois do inversor, né, leva essa energia para outra central elétrica da casa, né, geralmente um equipamento aí com os registros, até para em casos de emergências, e essa energia é distribuída para os vários cômodos e equipamentos da casa. O que se sobra dessa energia produzida, ela é jogada na rede elétrica convencional e você passa a fornecer energia para a rede elétrica, tá? Então, isso varia no decorrer do dia, tá? Durante o dia, por exemplo, pela manhã, a produção de energia é maior do que o consumo. Então, está sobrando energia. E aí, essa energia que sobra é lançada para a rede elétrica, no caso, a Cosern, né? O contador da casa que tem energia solar vai girar ao contrário. Você está tendo créditos de energia. À noite, quando não existe geração nenhuma, aí acontece o inverso. O contador roda no sentido normal e aquela energia que você forneceu durante o dia é consumida no restante da noite. Então é basicamente assim que funciona, né? Com um investimento extremamente rentável para hoje o consumo residencial. Então algumas vantagens, né? Ela é uma fonte limpa e renovável, como eu já citei, não emitindo gases poluentes. É ideal para áreas agrícolas ou de isolamento do sistema elétrico convencional, principalmente zonas rurais ou tribos indígenas, né? Já que não precisa estar conectada à rede elétrica. Tem um baixo custo de manutenção do sistema elétrico, né? Essas placas de silício, elas duram em média, elas têm uma vida útil de 25 anos. Então, caro é implantar, mas uma vez implantada, a manutenção tem custos bem acessíveis. Como desvantagens, né, o alto custo de aquisição e instalação das placas, como eu citei, né? Hoje, placas de policristalino custam em média 15, 16 mil reais, né? Suficiente para uma casa de consumo médio, tá? Então, impactos decorrentes da extração do silício para a fabricação das placas. Então, isso é um impacto indireto, já que mais silício tem que ser minerado para produzir as placas. Variação do rendimento energético de acordo com as condições climáticas. Então, em ambientes com grande volume de chuvas, ou um clima muito nublado, ou queda de neve, isso vai interferir no rendimento da placa, né? Já que você não vai ter uma quantidade de luz solar para se produzir energia. 3 vantagens e 3 desvantagens, ok? Então, alguns exemplos de aplicação da energia solar, né? O estádio do Mineirão, né, com cerca de 9.500 metros quadrados, recebeu cerca de 6 mil módulos fotovoltaicos em sua cobertura, garantindo a potência instalada de 1.420, né, kmp, né, que é quilowatts pico. É o primeiro estádio de futebol, inclusive, a ser completamente iluminado por energia solar, tá? Inclusive foi destaque aí na Copa do Mundo 2014 nas Olimpíadas de 2016. Então, na época, os investimentos do Mineirão
foram de aproximadamente 10 milhões e meio, né, de reais, sendo que 80% desse valor foi financiado pelo banco alemão, né, KfW, por meio da cooperação técnica Brasil-Alemanha. Eu acho que eles já estavam adivinhando que iam golear o Brasil de 7-1 e fez esse financiamento aí do Mineirão. Outro exemplo de aplicação da energia solar, né, é no Japão, hoje um dos países que mais investem na energia solar. Vale lembrar, pessoal, que até bem pouco tempo atrás, né, há uma década atrás, o Japão era extremamente dependente da energia nuclear. Depois de 2011, né, depois do acidente de Fukushima lá das usinas do Japão, eles decidiram desinstalar as fontes nucleares e investir em outras fontes alternativas. Dentre elas aí a energia solar, né? Como espaço é algo crucial no Japão, eles utilizam aí flutuadores para instalar as placas, né? Uma região aí bem tranquila do Japão. Então a construção foi feita no extremo sul do Japão, numa enseada bastante segura, mesmo em caso de ameaças naturais, como terremotos e tsunamis. Já isso é bem comum em algumas regiões do país. A usina é composta por 220 mil painéis solares, né? E fica em Fukushima, então a parte sul, né? Na ilha de Kyushu. A energia gerada é capaz de alimentar cerca de 22 mil residências de consumo médio. Então, esse sistema aí solar abastece 22 mil residências. Então, você tem aí, coloca aí a média de 3 pessoas por residência, então você triplica aí a quantidade de pessoas favorecidas por esse projeto. Terceiro tipo de energia, a gente fala agora da energia eólica, né? Uma das mais promissoras fontes de energia no Brasil e no mundo, tá? Então, o primeiro registro histórico da utilização da energia eólica para bombeamento de água e moagem de grãos através de cataventos é proveniente dos persas, né? Na Pérsia Antiga, no ano 2000 a.C., aliás, no ano 200 a.C. Esse tipo de moinho de eixo vertical, né, veio a se espalhar pelo mundo islâmico, sendo utilizado por vários séculos. Então aí um protótipo, né, cópia do primeiro catavento produzido pelos persas lá na antiguidade. Depois esse catavento foi levado, né, pelos islâmicos para a Europa e se tornou no moinho de vento holandês, né? Então a introdução do catavento na Europa deu-se principalmente no retorno das cruzadas, né, há 900 anos. Os cataventos foram largamente utilizados e seu desenvolvimento bem documentado. Então as máquinas primitivas persistiram até o século XII, quando começaram a ser utilizados moinhos de eixo horizontal na Inglaterra, na França e na Holanda, onde ficaram mais famosos, tá? Agora aí um pouco da evolução dos aerogeradores, que usam o mesmo princípio aerodinâmico, né, dos moinhos de vento, dos cataventos, e houve uma verdadeira evolução desses aerogeradores ao longo das décadas, tá? Então, na década de 60, os aerogeradores eram bem menores do que os atuais. Eles tinham aí 15 metros de diâmetro apenas, uma altura de 25 metros e uma potência de 55 kW, né? Já no ano 2000 em diante, ou seja, a quinta geração dos aerogeradores, o diâmetro aumentou aí para 80 metros, tá? Então, uma potência de 2.500 kW, mais aí quase 5 vezes a potência, aliás, mais de 5 vezes a potência dos primeiros aerogeradores e uma altura de 100 metros, né? 3 vezes mais alto do que os primitivos lá do século XX. Então, houve uma verdadeira evolução desses aerogeradores, né? A tecnologia ela foi se modernizando, foi ficando mais sofisticada para se produzir eletricidade a partir do vento, tá? Então, algumas vantagens: os parques eólicos eles são compatíveis com outros usos, como eu sempre digo, né? Então, você pode gerar energia e usar esse espaço para outras atividades, normalmente para agricultura ou para a criação de animais. Então, a origem da energia eólica está muito ligada à zona rural, né? Então ela é ideal para zonas rurais ou para zonas litorâneas, já que esse espaço ele não fica inutilizado de tudo, ele fica sendo utilizado para outros fins. Diferente das hidrelétricas, que fica tudo alagado, diferente das termoelétricas,
que tem um alto índice de poluição, então ninguém vai plantar nada, nem criar nada perto das termoelétricas, muito menos em uma energia nuclear, que ninguém é doido de criar ou plantar algo perto de uma usina atômica, né? A não ser que você vá querer se contaminar, o risco de contaminação. Então os aerogeradores eles não necessitam de abastecimento de combustível, né? E requerem baixa manutenção, a manutenção média aí preventiva a cada 6 meses. Tem uma excelente rentabilidade de investimento, então os aerogeradores compensam a energia gasta com sua fabricação e instalação, tá? Resumindo aí, né, como a gente diz no popular, os próprios aerogeradores eles se pagam, já que ele gera renda para alocação de terras, né? Quando você tem aerogeradores instalados em empresas na sua terra, você vai ganhar por aerogerador. A média aí é de 2% da produtividade do aerogerador, tá? Então, imagine só você com 5, 6 ou mais aerogeradores em suas terras. Você vai ganhar só para ceder o espaço, nem sem ter que fazer praticamente nada. Como desvantagens, então provoca impacto visual considerável, né? Alterando a paisagem. Isso em regiões litorâneas, isso é um fato, né? Então, dos males, o menor. Se construído em rota de aves migratórias, isso pode provocar impacto biológico, como já foi registrado, né? Em algumas regiões litorâneas, o choque das aves com as hélices dos aerogeradores provoca impacto sonoro. As habitações e zonas residenciais devem estar no mínimo a 200 metros de distância. Então, esses aerogeradores eles promovem um ruído, né? Que é muito inconveniente para regiões residenciais. Então, o indicado aí é manter essa distância, tá? Então, o funcionamento de um aerogerador, né? O vento passa aí pelas hélices, né? Com um rotor aí variável, transformando a energia do vento aí, a energia cinética, em energia mecânica, já que o eixo principal ele é conectado aí, né? A engrenagens mecânicas. Essa energia mecânica produz torque, e esse torque produz uma corrente elétrica, que é acoplada a um gerador e é distribuída à rede elétrica. Esses fios, inclusive, eles descem ao longo da torre e vão de forma subterrânea, tá? Só um porém aí, né, que é importante ressaltar, em regiões de parques eólicos, existe hoje uma lei que obriga que sinalize os cabos, né, subterrâneos, para que evitem escavações e promovam aí, ocorram acidentes, tá? Energia maremotriz, a quarta fonte de energia de hoje, né? A energia das marés, também conhecida como energia maremotriz, é obtida por meio do aproveitamento da energia proveniente do desnível das marés, tá? Então, o oceano ele é um imenso ambiente de produção de energia, tá? Para que essa energia seja revertida em eletricidade, é necessária a construção de barragens eclusas, permitindo a entrada e saída de água e unidades geradoras de energia. Então, o sistema utilizado é semelhante ao de usinas hidrelétricas, né? As barragens são construídas próximos ao mar e os diques são responsáveis pela captação de água durante a alta da maré. A água é armazenada e em seguida é liberada durante a baixa maré, passando por uma turbina que gera energia elétrica. Então, como a gente viu aí, é como se construísse uma hidrelétrica no litoral. Então, a maré vai subir, a hélice vai girar no sentido, na maré alta, na maré baixa, quando o mar estiver secando, ela gira no sentido contrário. Então, em ambos os movimentos, tanto maré alta como maré baixa, se produz eletricidade, tá? Então, algumas vantagens: os movimentos das marés são bastante previsíveis, né? A gente já conhece já há décadas. Não polui os oceanos, nem gera resíduos contaminantes. Não apresenta risco de acidentes, nem vazamento de produtos químicos, o que acontece, por exemplo, com a energia nuclear. Como desvantagens, os materiais apresentam elevada corrosão, né? Em virtude da salinidade dos oceanos. Se produzido em áreas portuárias, poderá causar impossibilidade à navegação, isso pode trazer prejuízos, né, ao comércio marítimo. Requer uma geometria da costa especial, com ondas de grande amplitude, né, principalmente indicado aí de 5 metros no mínimo, tá? Para que se torne rentável se produzir energia. Então não é só em qualquer litoral que você pode produzir energia maremotriz.
O indicado, né, o ideal é que tenha no mínimo aí 5 metros entre a maré baixa e a maré alta, ok? Então, como a gente viu aí, a corrosão dos maquinários elétricos é um grande problema por se tratar de um ambiente litorâneo, né, e salino. Então, a energia maremotriz no Brasil, né, em 2012 foi instalado o projeto piloto no Porto de Pecém, em Fortaleza, né? Foi uma cooperação técnica aí entre a COP e a Universidade do Rio de Janeiro, né? E a Tractebel Energia. Então é um método pioneiro, diferente do método de barragem. São boias com flutuadores e braços mecânicos, né? Então, à medida que as ondas passam, os flutuadores acabam subindo e descendo, e assim acionando as bombas hidráulicas, que faz com que a água doce contida em um circuito fechado circule em local de alta pressão. Então, a movimentação das ondas faz com que ocorra a injeção de água em um sistema bem similar às grandes hidrelétricas, tá? Então, a água sofre alta pressão, né? Vai se acumulando aí, comprimindo em uma câmara hiperbárica. Além das ondas, o mar oferece a possibilidade de geração de energia impulsionada pela movimentação das marés. De acordo com os estudos, o Brasil tem condições de explorar todas essas fontes em diferentes pontos ao longo da faixa litorânea. Esse foi o primeiro projeto, inclusive, da América Latina, aqui bem perto da gente, no Porto de Pecém, em Fortaleza, tá? Então tá aí o resumo do funcionamento dela, né? Do passo a passo. Biocombustíveis, para concluir, né? Então, biocombustível é todo material utilizado para geração de energia a partir da biomassa orgânica, para uso em motores a combustão interna. Então, entre as matérias-primas usadas para a produção de biodiesel estão o amendoim, babaçu, beterraba, cana-de-açúcar, canola, dendê, girassol, milho, soja, mamona, pinhão, manso, óleo de palma, trigo e outros resíduos agrícolas. A matéria-prima que origina o biocombustível é misturada na forma pura a combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel. Então, por lei, hoje, o biodiesel brasileiro ele tem 25%, né, de mistura. Então, usos da cana-de-açúcar são usos diversos, né? Não é só para produzir o alimento, açúcar, mas principalmente hoje, combustível. A maior parte da produção de cana-de-açúcar do Brasil destina-se à produção de álcool, né? 56% mais precisamente. E o álcool etanol, um combustível extremamente indicado para substituir o principal, um dos principais derivados do petróleo, que é a gasolina, tá? Então, algumas vantagens do biodiesel: baixa emissão de CO2 na atmosfera, que além disso são reabsorvidos pelos cultivos. O Brasil conta com uma grande variedade de plantas que pode servir de matéria-prima para a produção de biocombustíveis. Consiste em uma excelente opção à dependência em relação aos combustíveis fósseis, né? Então, é um excelente substituinte aí à gasolina, como eu citei. Como desvantagens: como depende de cultivos, produtos dependem de culturas intensivas e seu plantio ocorre em áreas desmatadas, especialmente em florestas tropicais. Então, quando você estimula a produção de biocombustível, você acaba também estimulando aí, por tabela, o desmatamento. A agricultura intensiva também está entre as maiores consumidoras de água e eliminação da biodiversidade, né? As monoculturas. O aumento do consumo de agrotóxicos, fertilizantes químicos e a concentração fundiária aí, como os trabalhadores que produzem cana-de-açúcar para fabricar etanol, quase relações de trabalho que beiram a escravidão, ok? Bom, gente, essa foi a nossa aula sobre as fontes de energias renováveis, né? Foi a parte 2 do assunto fontes de energia. Bons estudos e até a próxima.